Afinal, o que é a apometria e para que ela serve? Bem-vindo à nossa live de aquecimento do nosso evento que vai acontecer no dia 13, 15 e 17 de janeiro, onde eu vou te ensinar a se libertar e libertar outras pessoas com segurança através da apometria. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a apometria e para que ela serve. Então, a apometria, ela é uma técnica de limpeza energética profunda, onde a gente entra no seu campo energético através do desdobramento de corpos, para limpar todas as energias negativas que estão no teu campo, atrapalhando todas as áreas da tua vida. E realmente esses irmãos, esses espíritos obsessores, eles atrapalham todas as áreas da nossa vida e a gente nem tem consciência disso. A gente não tem nem ideia do que são essas energias. Eu tô sempre atendendo pessoas que não têm consciência do que esses espíritos fazem na vida delas. E sempre tem um porquê delas estarem passando por alguma coisa. Se você está passando agora nesse momento por alguma dificuldade, por alguma coisa na tua vida, pode ter certeza absoluta que isso tem um porquê. Sempre tem um porquê. Nada, absolutamente nada do que acontece na nossa vida é por um acaso, é um acaso. Sempre tem um motivo específico de estarmos passando pelo que a gente está passando. E eu tenho muita experiência disso porque eu trabalho com isso todos os dias. Eu trabalho com a apometria, eu trabalho com essa técnica, essa ferramenta tão maravilhosa que o nosso mestre, Dr. Lacerda, que é um médico espírita, trouxe para nós, para que a gente pudesse mexer nesse campo que é o todo, né? Porque muitas pessoas ainda estão adormecidas, achando que o plano Terra é o tudo, que esse momento que a gente está vivendo aqui é o todo e que não existe nada de diferente, que as coisas estão acontecendo na nossa vida por azar ou porque a gente não deu sorte, a gente veio aqui para ser infeliz mesmo, ou então eu vim aqui para não ter dinheiro, eu vim aqui passar esse trabalho aqui porque era isso mesmo, eu tô fadada a passar por isso. Pessoas com depressão, com ansiedade, com angústia, com dores, com defeitos físicos, né? Pessoas que têm entes queridos com problemas, filhos com síndrome de Down, filhos autistas. Então, tudo isso tem um significado muito forte e muito importante e tudo está no plano físico. A verdade sobre tudo isso está no plano astral, está nas nossas vidas passadas, está no porquê que a gente veio viver aqui. Então, a apometria, ela não só limpa o teu campo energético, remove todas essas energias negativadas, que eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, como traz consciência, traz lucidez pra gente, para que a gente entenda realmente o porquê que a gente está passando por isso. Quando eu vou atender um paciente meu, a primeira coisa que eu pergunto para ele é o que ele busca, o que tu tá buscando, o que é que te dói, qual é a tua dor, o porquê que você tá passando por, o que você quer pedir pro plano espiritual nesse momento para libertar você. E muitas pessoas já chegam dizendo, eu tô com problema em todas as áreas da minha vida, é no financeiro, é no relacionamento. Eu digo, só um pouquinho, para tudo, calma. Vamos por partes, porque a gente também não consegue, né, através da apometria, limpar toda a tua encarnação desta vida e de outras ainda, né? Então, a gente vai aos pouquinhos entendendo o porquê. Então, eu sou apaixonada por essa ferramenta porque ela não só faz a limpeza, como ela também traz a consciência para as pessoas. E isso, para mim, é a parte mais linda, assim. Limpar é muito mágico, é muito maravilhoso, liberta realmente, te dá a facilidade de você viver aqui no plano Terra, mas a consciência é o que faz você começar a seguir no caminho. E as pessoas estão sempre perguntando, Miriam, eu não sei qual é o meu propósito de vida, eu não sei o que eu vim fazer aqui. E a apometria te traz muita clareza e muita consciência do porquê que você está passando por isso. Então, é uma técnica que realmente limpa várias coisas do teu campo, né? A gente limpa espíritos obsessores que estão no teu campo por ressonância vibratória, que são aqueles espíritos que estão no teu campo porque gostam do que você gosta, né? Pessoas que gostam de masturbação, gostam de pornografia, gostam de traição, de sedução. Então, eu tô levando assim, primeiro pro lado do sexo, né? Gostam de toda essa parte que a espiritualidade fala que é errada, né? Por que errada, né? Por que é errado, Miriam? Por que é errado se masturbar? Por que é errado assistir um filme pornô? Por que é errado trair, né? Então, a gente vai entendendo
através do conhecimento que a apometria nos traz, que é errado porque a gente veio aqui para amar, né? Para trocar essa energia gostosa através do amor. Então, assim, manter um relacionamento sexual com uma pessoa que tu ama, que tu tem ternura, que tu tem carinho, ela tem uma energia muito diferente daquela que é somente pelo gozo, somente pelo ato de gozar. Aquilo ali atrai todos os espíritos obsessores para o teu campo, que são os súcubos e úncubos, que são as energias, os espíritos da energia sexual. E eles são trevosos, eles são horríveis, eles realmente machucam, e isso atrapalha todas as áreas da tua vida, todas, no financeiro, no relacionamento, porque você está numa energia muito negativada. Então, se você parar para pensar, independente da área que você está em dor agora, esses espíritos, eles atrapalham todas as áreas, né? Porque a partir do momento que você está com um espírito obsessor no seu campo, ali, um súcubus, por exemplo, que está sugando toda a tua energia sexual, fazendo com que você fique se masturbando. Eu atendo pacientes que dizem, Miriam, eu tenho vício em masturbação, eu me masturbo todo o tempo, e é uma coisa louca, parece que cada vez eu quero mais, e é bem isso mesmo, é isso que eles fazem com que você sinta cada vez vontade de se masturbar mais e mais e mais. Por quê? Porque quando você se masturba, que você tá com aquela energia sexual ali sozinha, você dá sua energia para eles. Quando você tá com uma pessoa, você tá trocando energia com uma pessoa, e é amor ali que tá rolando, entendeu? E aí não tem a ver com a energia negativada. E aí a intenção é que você fique cada vez se masturbando mais, para que você não queira um relacionamento com outra pessoa. E isso atrapalha toda a tua vida. Então, tem espíritos obsessores do sexo, tem espíritos obsessores por ódio, tem espíritos obsessores por raiva, tem espíritos obsessores por medo, por vingança, por sedução. Então, todas essas energias negativadas, porque a gente já sabe o que é certo e errado. Vamos lá, eu sempre costumo dizer, quando eu estou conversando com os meus alunos, ou falando aqui mesmo, que você pode olhar para uma ação sua e saber se ela é certa ou não. Não é difícil de você saber. Ódio é uma energia de Deus? Não. Raiva é? Não. Vingança? Não. Mágoa é uma mágoa, uma má água, uma água estragada, entendeu? Medo leva você para onde? O medo leva para um umbral, né? Traição, sedução, fazer esqueminha, mentira. Você já consegue entender que essas energias, que esses sentimentos, eles não são da luz. Então, eles atraem esses espíritos para o seu campo, que são chamados de espíritos simples. E isso a gente trabalha na apometria, e aí você vai aprender o que é isso. São obsessores simples, que eles estão ali somente para sugar a sua energia. Eles não têm nada contra você, eles nem conhecem você, eles não querem se vingar de nada, eles só querem sugar a sua energia, aquela energia que você tem igual a deles, né? São obsessores simples, eles só querem se aproveitar de você. E isso atrapalha muito, e essa é a parte que a gente acaba fazendo aqui ainda no plano Terra, piorando mais, né, toda essa nossa encarnação. Temos espíritos obsessores que estão no campo da gente, que são chamados de cobradores kármicos. Esses espíritos, eles são obsessores complexos, porque eles têm raiva de você. É diferente do espírito que está no teu campo só porque ele quer a tua energia. Esse não, esse ele está com raiva, esse ele quer se vingar, esse ele tá furioso com você. Por quê? Porque você fez algo para ele em outra vida, e ele tá aqui cobrando de você, sei lá, você matou, violentou, estrupou, roubou, enfim. Depende do que você fez. Então, eles estão no seu campo cobrando, são chamados de cobradores kármicos, e eles são muito severos. Eles contratam espíritos para ficar no teu campo, eles colocam aparelhos extrafísicos no seu campo, que são os chips, os implantes, os aparelhos, eles vão colocando no seu campo para deixar você mal mesmo. A intenção deles é deixar você mal, eles são muito maldosos. É uma ação maléfica, a gente chama de ação maléfica. Eles contratam
espíritos para ficarem ali monitorando os aparelhos no teu campo. Eles procuram inimigo seu lá no umbral para chamar, para ajudar a se vingar de você. E esse tipo de espíritos, esses cobradores kármicos, esse todos nós temos. Né? É horrível dizer isso, né? Mas é a verdade. E quando a gente começa a olhar para a verdade, fica mais fácil a nossa encarnação aqui na Terra, porque a gente começa a entender. Mas como assim, Miriam? Todos nós temos? Sim, todos nós temos. A gente encarnou aqui no plano Terra para a gente resgatar aquilo que a gente fez em outra vida. Então, se você já veio para resgatar, é sinal que você tem cobrador kármico no seu campo. Então, a gente já vem com cobradores kármicos. E como que a gente trabalha os cobradores kármicos? Através da nossa elevação, através da limpeza energética. Você pode trazer obsessores cobradores kármicos do teu campo na mesa, trabalhando com a apometria, né? Você pode perguntar ali se tem obsessor cobrador kármico no teu campo que está pronto para ser resgatado, porque ele tem que estar pronto. Por que ele tem que estar pronto? Porque tem que ver se você já pagou a sua dívida. Se você não pagou ainda, ele ainda vai continuar no teu campo, né? E não é um obsessor, né? A gente vem de várias e várias vidas, então a gente tem vários obsessores cobradores kármicos no nosso campo. E isso faz com que todas as áreas da nossa vida fique travada, digamos, né? Hoje eu ainda atendi um paciente com um cobrador kármico, com essa energia, né? Em outra vida, ele roubou a família, ele era um dos filhos, né? Ele tinha outros irmãos e o pai dele desencarnou e deixou tudo sobre a responsabilidade dele em outra encarnação, né? E ele tinha um dos irmãos que ele dizia que ele era meio, não era muito bom da cabeça. E aí, o que ele fez? Ele passou a perna em todo mundo, pegou a herança toda para ele, né? Então, ele estava preso num umbral, né? Essa vida passada estava preso num umbral e esses irmãos estavam cobrando dele lá e cobrando dele aqui. Então, o que aconteceu com o meu paciente? A vida dele estava toda travada financeiramente. Ele não conseguia ter dinheiro. Ele disse, Miriam, eu trabalho, faço um monte de coisa, e aí parece, quando eu vejo que a coisa vai engrenar, pá, cai. Quando eu vejo que a coisa vai engrenar, pá, cai. E aí a gente foi abrir o campo dele e ele estava com esses cobradores kármicos no campo dele. E eles não vão deixar ele ter dinheiro mesmo, né? Porque ele roubou deles em outra vida, então qual era a paga dele? Realmente passar por isso. Mas naquele momento, quando ele fez o atendimento, aquele irmão realmente, né, foi resgatado, a vida dele passada foi resgatada, que aí vamos para outra parte, que são espíritos de vidas passadas seus, que estão presos em zonas umbralinas, que também é o que a gente veio fazer aqui, resgatar as nossas vidas passadas. Então, quando a gente resgata nossas vidas passadas, ela sai lá do umbral, vai para as colônias espirituais, e aí quando ela vai para as colônias espirituais é porque você conseguiu pagar a sua dívida, e aí aqueles cobradores kármicos perdem seu endereço, aí eles passam a não atrapalhar mais a sua vida, e isso você consegue saber através da apometria, você descobre através da apometria e faz essa limpeza, claro, que sempre se tiver disponível pelo plano espiritual, mas se não tiver disponível pelo plano espiritual, você vai saber que você ainda precisa passar por alguns movimentos aqui na Terra para que você consiga se libertar dessas energias, desses espíritos obsessores que estão no seu campo. E você faz tudo isso, descobre todo esse trabalho, toda essa energia através da apometria, te trazendo consciência, te trazendo clareza, te trazendo lucidez e destravando a tua vida. Desculpa, porque realmente quando você libera um cobrador kármico ou uma vida passada sua, imagina, é óbvio que as coisas vão andar. Agora, com certeza, se era aquela energia que veio, que você viu ali através da mesa, que estava atrapalhando a vida do teu paciente, então, se essa energia foi encaminhada, essa energia vai ser desbloqueada. Então, agora não tem mais cobradores kármicos, não tem mais essa vida passada travando a vida dele, mas isso também não é tudo, porque ele também precisa fazer a transformação.
Lembra que eu falei que tem os espíritos obsessores simples que estão por ressonância? Você precisa também limpar esse campo, e você faz isso através da apometria. Mas quando você limpa o seu campo, você encaminha todas essas energias negativas para o plano espiritual, para as colônias espirituais. Você precisa entender esses movimentos, porque senão amanhã você atrai outros obsessores simples para o seu campo, obsessores por ressonância vibratória. Eu costumo dizer para os meus pacientes, olha, a gente fez a limpeza, você viu, a gente encaminhou todos os irmãos que estavam no seu campo para o plano espiritual, mas você precisa cuidar agora para não agir mais assim, porque se você continuar agindo assim, vai vir outros espíritos com a mesma energia para o seu campo. Então, você traz consciência. Então, a apometria, ela é essa ferramenta tão magnífica que faz toda essa limpeza, né, nos corpos espirituais, porque tudo é feito nos corpos espirituais, por isso que a gente trabalha com 7 corpos, né, para entender onde está cada coisa, para a gente conseguir encaminhar essas energias. Então, ela limpa essas energias que estão lá nas profundezas. Por isso que nosso mestre Lacerda fala que a apometria, ela trata o problema na causa raiz, né? Lá onde aconteceu. Você em outra vida roubou, então agora eles estão travando o seu dinheiro. E aí você precisa fazer esse movimento. Você em outra vida violentou, então precisa fazer isso. Que foi isso que aconteceu comigo. Como eu passei por um abuso aqui na minha encarnação, nessa encarnação atual, né? Me perdi, fiquei em dor e sofrimento, chorando, né? Por que aquilo aconteceu comigo? Toda aquela história, né? Que todo mundo já sabe. O que aconteceu? Eu fui abusada porque em outra vida eu abusei. Então, eu pedi para passar por essa situação para que eu conseguisse pagar a minha conta, resgatar, né? E aí tinha vários espíritos no meu campo, e deve ter ainda espíritos no meu campo, porque eu não sei se eu abusei de uma pessoa, de 2, de 3, de 4, de várias, depende de quantas pessoas foram abusadas, e aí conforme eu vou evoluindo, eu vou resgatando essas vidas. E esse processo evolutivo, ele é lento, ele é eterno, a gente está sempre evoluindo, limpando. Mas veja bem, se a apometria te traz essa informação, que você tem vidas passadas, que você tem cobradores kármicos, que você tem obsessores no teu campo por ressonância, e mostra como é que você faz tudo isso, isso já traz uma grande consciência para que você consiga fazer a sua caminhada aqui na Terra com mais maestria, sem chorar, né? Sem ficar se lamentando. E eu tenho muitas histórias para contar de pacientes, né, que vieram com problemas e que conseguiram transformar a sua vida depois de ir lá na causa raiz, de ir lá no problema, onde está realmente o problema, e limpar tudo aquilo, trazendo consciência para as pessoas que você não está passando pelo que você está passando à toa, que você não é azarado, né? Que você não tá fadada a ser pobre, que você, né, não vai nunca ter um relacionamento. Sabe aquelas pessoas, eu tenho dedo podre para relacionamento, nunca dá certo, eu nunca fico com ninguém. Uma vez eu atendi uma paciente que ela dizia para mim assim, Mira, eu não sei o que acontece, eu já tive vários namorados, eles não me levam a sério, eu não sei por que isso acontece, é tão horrível, e eu faço tudo direitinho. E daí você vai olhando, sabe, é tão lindo de olhar, porque é lindo mesmo quando você começa a estudar todo esse mundo. Eu faço tudo direitinho e nada dá certo. E é exatamente isso, você vem sendo direitinha e as coisas não dão certo. Por quê? Porque você está quitando a sua dívida. E aí, quando a gente foi fazer a investigação na apometria, em outra vida, ela era uma prostituta e ela abusava dos homens. Ela abusava, e esses homens que passavam no campo dela foram os homens que ela abusou em outra vida, que ela manipulou, que ela judiou, que ela machucou, né, que ela agiu de uma forma totalmente errada. E aí, quando a gente conseguiu, através da apometria, a gente resgatar essas energias, limpar esse campo, né, tirar os cobradores, alguns, porque não foram todos, não é tudo de uma vez só, né, porque é um processo. Quando a gente conseguiu fazer isso e depois já melhorou, e aí trouxe consciência para ela, nossa, ela se transformou, porque agora ela parou de chorar, parou de resmungar, parou de se achar uma pobre coitada. Ela entendeu que em outra vida ela fez algo errado, assim como aconteceu comigo. Quando eu descobri que foi abusada, eu parei de chorar.
Quando eu descobri que eu abusei, eu parei de chorar, né? E assim aconteceu com ela. E isso tem acontecido com várias pessoas. Eu atendo pessoas de todo o mundo, realmente, de vários lugares do Brasil, do país todo, né? Para fazer essa limpeza energética e trazer essa consciência e limpar a casa das pessoas, porque a gente, na apometria, você vai poder limpar a casa do teu paciente. E na casa sempre tem energia, né? E essas energias que tem na casa são os espíritos por ressonância, né? E as pessoas não têm nem noção que estão com a casa cheia de obsessores, cheia de espíritos, né? Esses dias eu estava atendendo uma paciente e a primeira coisa que apareceu foi perguntar para ela se ela costumava, quando dormir, deixar a louça na pia. Olha só, parece tão bobo, né? E tinha vários espíritos que esperavam ela adormecer para fazer a bagunça na casa, na cozinha, porque eles queriam aquelas comidas que ficavam ali por cima. Então a gente vai entendendo através do conhecimento da apometria que a gente precisa fazer algumas transformações. Então você não pode deixar a casa suja, porque se você deixar a cozinha suja, você pode atrair energia negativa. Mas como assim, Miriam? Mas pensa comigo. Deixar a cozinha suja, um monte de louça suja com restos de comida, isso é legal? Olha para isso. Sabe, a consciência vai transformando. Olha para isso. Isso atrai aquela casa bagunçada, com roupa por tudo, lixo e coisa. Você acha que isso atrai energia boa para tua casa? Atrai espíritos de luz? Me diz qual é o espírito de luz que vai estar na tua casa se a tua casa estiver desse jeito. Me diz, qual espírito você acha que vem para sua casa? Um espírito de luz, né? Um espírito celestial, trazer luz, trazer amor para você? Ou um espírito obsessor que adora aquela bagunça? Porque eles estão no umbral. Eles estão perdidos e eles estão entre nós e eles agem no nosso mental, né? Não se preocupa que eles não vão ficar se mostrando para você. Eles se mostram quando é relevante para eles, quando eles precisam mostrar para você alguma coisa. Daí eles se aparecem. Mas normalmente, né, 99% é no mental, é induzindo, é botando medo, botando insegurança, né, botando pânico. Esses tempos eu atendi uma paciente que tem pavor, desespero por temporal. Desespero, assim, ela disse, meu Deus, isso me dói, me corrói, é horrível isso, eu não sei como lidar com isso. Aí, através da apometria, a gente foi descobrir que em uma vida passada, ela era uma criança e morreu num vendaval. Então, olha só, a parte dela estava presa ainda em dor e sofrimento. E aí você vai investigando, né, vai fazendo a investigação através da mesa para você entender o que está acontecendo com o teu paciente. Por que ele está passando por aquilo ali? Por que ele tá com aquilo? É uma vida passada que tá aqui nesse momento atrapalhando. Esse medo é de uma vida passada e você vai perguntando e vai investigando e vai fazendo o trabalho e vai encaminhando essas energias para o plano superior, limpando o campo do seu paciente, libertando ele lá na causa raiz, né? Lá onde está realmente o problema. E aí traz para ele aqui ansiedade, angústia, medo, né? Taquicardia. Todos esses sintomas, esses sentimentos têm tudo a ver com as nossas histórias de vidas passadas, né? As pessoas que têm ansiedade, depressão, medo, angústia, tudo isso, né, sem justificativa aparente, ou às vezes até tem uma justificativa aqui nessa encarnação, porque às vezes precisa tá aqui para conectar lá, né? E isso a gente vai aprendendo através do trabalho. Então, acontece de você ficar com todos esses sentimentos. Também já atendi uma vez uma pessoa que quando chegou a uma determinada idade, acho que 10, 12 anos, não lembro agora a idade, tô chutando, tá? Vou falar assim porque eu não quero, para não faltar com a verdade. Ele passou por um trauma aqui nessa encarnação, com um rádio, assim, com som, música alta. Tinha uma música muito alta, e aí essa música muito alta, o vizinho ficou brabo, veio, brigou com os pais, gritou, ele entrou em pânico, o vizinho quis bater nos pais, toda aquela função, e aí, pá, startou para conectar com a vida passada. E aí ele ficou com pânico de música alta. Toda vez que ele escutava uma música alta, ele entrava em pânico e desespero. E foi um trauma que deu na infância, mas isso não é
a causa raiz. A causa raiz dele não foi essa. A causa raiz dele foi em outra vida, que ele era de um ele trabalhava com, eu não lembro agora, mas parece que era exército, sei lá, não sei, alguma coisa assim, e ele sofreu um acidente de avião, e o som da explosão era o que startava nisso nele, daí precisou ele ter um barulho aqui para que conectasse ele e ele ficasse com esse medo. Então, por mais que ele fosse no psicólogo, que ele, né, fizesse vários manejos aqui no plano Terra, para passar esse trauma, ainda assim estava conectado à vida dele passada. E para ele se libertar disso, para ele libertar a vida dele passada, ele precisa passar por alguns processos e evoluir. E quando ele passa por alguns processos e evolui, aquela vida passada fica pronta para resgate. Por isso que sempre que eu faço atendimento na mesa, vou mostrar para vocês a mesa, sempre que eu faço alguns atendimentos na mesa, aqui a mesa, ó, eu sempre pergunto, existe nesse momento alguma vida passada? A gente faz através do pêndulo, né? Eu uso o pêndulo para fazer essas perguntas, né? Olha que lindo meu pêndulo, olha só, maravilhoso, né? Vai cair. Então, eu sempre pergunto através do pêndulo se existe nesse momento, naquele momento, tem alguma vida passada do meu paciente que está pronta para resgate? E aí você vai perguntando, fazendo a investigação, né, no método RCV, para saber se tem alguma vida passada do teu paciente pronta para resgate. E aí você vai perguntando, né, tá pronta para resgate, eu posso conversar com essa vida passada, tá aqui, o espírito tá aqui, vai perguntando. E você vai fazendo, é um trabalho muito gostoso, muito maravilhoso, que você vai se apaixonar por fazer isso com o teu paciente, para fazer esse atendimento. E é um atendimento completo, porque ele trabalha em todos os corpos espirituais, né? Você vai entender dos corpos espirituais, vai entender de toda esse mundo espiritual, para poder também se cuidar, para poder se vigiar, para poder entender, ai, olha só, eu tenho uma pessoa na minha vida que tá difícil. E assim, quando você começa a buscar o conhecimento da apometria, você começa a entender a sua vida. Ah, eu tô passando por um momento muito difícil, eu tô lá com o marido e ele me trai, e eu não consigo me libertar dele, e é um horror, e eu tô em dor e sofrimento. E aí, quando você vai fazer a investigação na apometria, quando você vê, ele é um cobrador kármico seu. Ele tá ali cobrando algo que você fez para ele em outra encarnação. E aí você vai entendendo que você ainda precisa passar por alguns processos até que você consiga se libertar. Mas tem gente que até já está pronta para resgate e não consegue se libertar. Fica com medo, fica com receio. Esses dias eu atendi uma paciente que também estava passando por um processo assim. Estava em dor e sofrimento, apanhava do marido, passou por um trabalho, estava passando muita dificuldade e não conseguia se desconectar dele porque ela tinha medo de enfrentar a vida, medo de sair de casa, porque ela precisava sair de casa porque ele não queria, né? Porque sempre é tudo difícil, né? Quando é um caso assim, às vezes a pessoa não facilita nada, né? Claro que tu vai ter que sair com uma mão na frente e outra atrás, e é muito difícil. Esse passo é um passo muito difícil de dar, mas é a tua libertação, né? E quando você começa a buscar esse conhecimento, você vai entender, ali está a tua libertação. Você precisa fazer essa ação, você precisa fazer esse movimento para que lá na frente você consiga se libertar. E aquele rapaz, aquele marido, era um cobrador kármico. Em outra vida, ela já tinha tido uma história trágica com ele e ele até havia matado ela. Então, ela precisava realmente se libertar. Então, ela traz a apometria, ela é enorme, assim, eu ficaria muito tempo aqui falando com vocês sobre a apometria, falando o que a apometria faz, o que a apometria limpa. E a apometria também limpa magia, né? Se você tiver com alguma magia no teu campo e tiver disponível pelo plano espiritual, a apometria também faz essa limpeza, porque a magia está no teu campo. Mas como assim? A gente não precisa fazer nenhum ritual, a gente precisa fazer o trabalho de apometria, de limpeza energética mesmo, através dos comandos, através da mesa, limpando, encaminhando, né, chamando toda a hierarquia de luz, porque é todo um campo montado, né? É um trabalho muito lindo. Você monta todo um campo espiritual, né? E você vai estar seguro. Aqueles espíritos vão chegar ali naquele campo. Você não vai ver, mas você pode sentir. Se você tiver alguma mediunidade, você pode sentir, você pode ver, né? Sentir todo mundo.
mundo vai sentir, vai chegar um momento que você vai sentir, mas você não precisa ser médio de incorporação para fazer uma apometria. Você pode fazer apometria não sentindo nada, porque eu não sou médio de incorporação. Hoje eu sinto as energias no meu campo, por quê? Porque eu estou há muito tempo trabalhando com as energias, então eu sinto quando a energia está no meu campo, porque às vezes ela é sutil, a gente não percebe. Então, conforme você vai trabalhando, você vai aprendendo a lidar com aquilo e vai começando a perceber que aquilo é energia. Nossa, eu comecei a abrir o campo do meu paciente, do nada me deu uma dor no braço. Já sei que tem chip no braço. Do nada começou a dar uma coisa na minha cabeça que eu não entendi o que que é. Já vai entendendo que ali tem chip. Mas se você não sentir ainda, porque eu tenho absoluta certeza que todos têm, porque todo mundo tem essa mediunidade, né, que é a sensitiva, que é de sentir, eu duvido que você nunca foi num lugar e disse, ai, esse ambiente tá pesado, ai, não tô me sentindo bem, ai, tá estranho, ai, nossa, a pessoa chegou a me dar uma coisa. É o sentir, que é a mediunidade que todos nós temos, que é a minha mediunidade, né, eu não incorporo, não trago nenhum espírito, um espírito não fala comigo, mas eu sinto os espíritos na minha volta, eu sinto no meu campo, e hoje eu consigo ter diálogo com eles, porque eu já sinto como é que é, e daí eu converso. E quando eu faço o trabalho na mesa, eu converso com os espíritos, mesmo ele não estão vendo eles, porque eu sei que ele está ali, eu já sei como é que funciona o trabalho, e aí eu abro oratória para ele, né, na mesa. Eu pergunto na mesa. A mesa é tão gostoso porque você não tem insegurança nenhuma de fazer o trabalho na mesa, porque você pergunta, nesse momento, pega o pêndulo e pergunta, tem algum espírito aqui que eu possa conversar? Tem algum espírito aqui no campo? Sim ou não? Sim. Eu posso conversar com ele? Sim ou não? Pode. Eu largo o pêndulo e começo a conversar. E eu começo a falar o que eu sinto no meu coração, de tudo que eu já estudei, né? Porque a gente estudou para ser apômetra, então a gente já sabe quando tem um espírito assim ou quando tem um espírito assado. E você vai perguntar, ele tá aqui por causa de ódio, por causa de raiva, por causa de traição? Você vai perguntar e a mesa vai te respondendo. E daí, conforme que a mesa te responde, é o que você vai falar. Daí, depois que você conversa, você pergunta, o espírito já está pronto para ser encaminhado para as colônias espirituais, e o pêndulo vai te responder sim ou não. E aí você vai encaminhar os espíritos através da técnica da apometria. E a magia que eu estava falando é a mesma coisa. Se tiver magia, estiver disponível pelo plano espiritual, a gente faz o trabalho ali também de desmanchar magia, pactos, contratos, acordos combinados, que é o que traz a energia de Arcanjo Miguel. É através da energia dele que a gente quebra pactos, acordos, magias, feitiçarias, combinados, tudo que tiver referente a isso, você chama a energia do Arcanjo Miguel para cortar, para quebrar e para limpar. E as coisas acontecem. Então, a apometria, ela é muito vasta, ela é muito grande, ela transforma a tua vida, né? Transforma a tua vida antes de você transformar a vida das outras pessoas. Porque quando você buscar esse conhecimento, quando você trouxer esse conhecimento para dentro de você, né? Entender desse mundo espiritual, ali você já se transforma. E assim é com todos os conhecimentos, né? Quando você começa a olhar para aquilo, né? Tudo que você vê, você não tem como desver mais, né? Você sabe agora que tem espíritos obsessores. Eu tenho certeza que agora você vai dar uma olhada na sua energia. Ah, eu penso, tô com ódio, vou trazer espírito, tô com raiva. Ah, é assim mesmo. Ai, Miriam, mas é cansativo. Claro que é, mas você pensa, o que que vale mais? É você cansar para fazer a transformação ou continuar no lugar que você tá? O que que vale, né? Então, vale muito a pena, é cansativo, mas o processo evolutivo não é fácil, né? A gente desceu muito lá embaixo, a gente se perdeu muito, a gente está muito na sedução, na vaidade, na material, muito na matéria. E a gente está num momento muito importante do planeta, né? Estamos no momento da separação do joio e do trigo, né? Aquele que não acordar vai para outros planetas. Esse é o ápice da situação que está acontecendo agora. E está muito rápido. Por isso que está vindo muitos terapeutas trabalhando com essa ferramenta, muitos terapeutas trabalhando com essa ferramenta para fazer o levante do umbral, para libertar os irmãos, para que a gente consiga todos juntos ir para a quinta dimensão. Há quem diga que já estamos, que muitos já estão na quinta dimensão aqui no planeta, por isso que está toda essa transformação. E a apometria veio para nos auxiliar, né? Nosso mestre Lacerda trouxe essa ferramenta para nos mostrar que tem algo muito maior, né, que a gente não vê. Então, que tal você aprender a lidar com
inimigo que você não pode ver, porque ele tá aí atacando a sua vida, atacando você, atrapalhando todas as áreas da sua vida e você não tem ideia porque você não quis olhar para isso. Mas que tal agora você olhar para isso e ver que isso existe, que isso acontece, que você tá do jeito que tá porque você não sabe lidar com esse inimigo. E se você aprender a lidar com ele? Ah, tô sentindo raiva. Eu tô sentindo uma raiva 10. Mas daqui um pouco a raiva vai aumentando, aumentando, aumentando. Já sei que tem irmãos no meu campo. Então, nesse momento, agora eu vou aprender a lidar com isso. Eu já aprendi, agora eu já sei como é que eu faço. Então, eu vou buscar uma ferramenta para sair dessa energia. E a gente tem ferramentas incríveis que toda a espiritualidade de luz trouxe pra gente sair desses lugares. E a apometria te mostra essas ferramentas. Uma delas que a gente está sempre falando é você declarar quem você é, né? Que você é a única entidade dominante no seu mental, né? E você é a única entidade dominante no seu mental. Então é você que decide o que você quer pensar ou não, né? E aí você dá o comando. Isso é um comando de apometria muito poderoso, muito potente, que auxilia você a sair dessas energias tão negativadas que estão aí travando todas as áreas da sua vida. Então, olha só. No dia 15, no dia 13, 15 e 17 de janeiro eu vou dar um curso de iniciação em apometria. Maravilhoso, eu conto com todos vocês para assistir, onde eu vou te ensinar a se libertar e a libertar também quem você quiser, outras pessoas, sua família, seus amigos e quem sabe trabalhar com isso, com segurança através da apometria com a mesa. Então, o link tá aí na bio, tá em todos os lugares, aí você se inscreve. Eu espero você com todo o meu amor pra gente aprender um pouco sobre esse mundo, pra gente entender como que eles funcionam, como que eles agem na nossa vida, para a gente aprender a se libertar e libertar tantas pessoas. Imagina agora você ter uma ferramenta dessas na sua vida que você vai poder se ajudar e ajudar sua mãe, seu irmão, seu pai, seu tio, atender quem você quiser da sua casa à distância, que nem eu atendo à distância, você pode atender à distância, o paciente pode estar com você, não precisa estar também se não quiser, porque a apometria é uma técnica energética e a energia não tem tempo e espaço, a pessoa não precisa estar junto. Olha que magnífico, e quando a gente vai entendendo e aprendendo isso, vai ficando tão mais fácil, você vai aprender a lidar com o invisível, que é o todo. E você sabe, né? Você consegue pegar sua mente? Pega aí sua mente. Você consegue pegar esse corpinho que Gaia te deu, mas a sua mente você não consegue pegar. E é nela que eles atacam. E ela é o todo, porque quando você desencarna, quando você sai daqui, que você entrega esse corpo para Gaia, a sua vida eterna continua. E para onde você quer ir? Você já sabe para onde você quer ir? Você tem ideia do que é umbral? Você tem ideia do que é tudo isso? Se você não tem, tá na hora de você começar a olhar para isso. Porque a hora da verdade está chegando, a gente precisa olhar para isso, isso é o todo. Isso é o mais importante. A gente está aqui agora nesse corpo, estamos confinados, é bem essa palavra, confinados nesse corpo. Meu espírito está confinado nesse corpo, para que eu possa passar essa experiência e evoluir. Nós viemos aqui para evoluir, para melhorar, para sermos pessoas melhores, para que quando a gente devolva esse corpo, a gente possa ir para um lugar muito melhor. E esse lugar, ele existe. E ele existe aqui também. Porque se você se tornar um ser melhor, você também vai poder passar essa parte feliz aqui no plano Terra. Com mais leveza, com mais felicidade. Que é o que acontece comigo hoje. Eu me sinto muito mais leve, muito mais feliz, muito mais tranquila. Minha vida melhorou muito, se transformou. Eu sou totalmente diferente do que eu fui um dia. E tô em processo evolutivo ainda, né? Todo dia eu caio, todo dia eu tô buscando melhorar, ser uma pessoa melhor. Também tem meus cobradores kármicos, minhas vidas passadas. Fico vigiando todo o tempo para não trazer espíritos por ressonância. Eles até vêm, porque eu sou um ser humano, mas eu vou te dizer que com a apometria eu consigo encaminhar eles bem rápido, eu não consigo, eles não ficam muito tempo no meu campo, eu consigo, começo a sentir que tem algo errado, vou lá, faço um trabalho de apometria, limpo o meu campo e já sigo o baile. Então é muito mais fácil, a encarnação se torna muito mais fácil e você vai se libertando dos portais negativados que deixam você perdido. Então já sabe, vícios,
tira do teu caminho, vai tirando aos poucos, não precisa tirar tudo, não fica desespero, né? Vai aos pouquinhos e você vai conseguindo, assim como eu, que bebia, deixei de beber, fumava, deixei de fumar, traía, deixei de trair, e se eu começar aqui a falar, né, porque é assim, a gente, né, errou muito, mas quando a gente traz o conhecimento, a gente vai se transformando. Então, eu espero vocês lá, tá? Todo mundo lá, quero ver todo mundo lá, bem bonitinho, aprendendo um pouco dessa ferramenta reveladora, transformadora, que é a apometria. Dia 13, 15 e 17. Aguardo vocês, tá certo? Um beijo no coração e obrigado por estarem aqui comigo agora, batendo esse papo gostoso e aprendendo um pouquinho do que é apometria. Beijo no coração e até a próxima!